E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor de Ciências. Mais uma videoaula para mais uma PC, a PC de setembro agora. Eu vou compartilhar a tela para... Mas antes queria dar um recado. Eu preciso que vocês não se esqueçam de fazer o quiz, tá? Vá no grupo da sala do grupo lá do nono ano. Lá a Cláudia, a coordenadora, deixou o quiz para vocês fazerem um link, tá? Do Google Forms. Quem não tiver, posta nos comentários se tiver alguma dúvida, manda mensagem no WhatsApp. Não deixe de fazer isso, vale 2 pontos na média. Outra coisa que eu também queria é o seguinte, eu vou fazer 3 videoaulas. A primeira, uma introdutória, resumindo e recapitulando também o assunto da PC de agosto. Rapidamente sobre seleção natural. Preciso que vocês entendam isso claramente para podermos falarmos sobre variabilidade genética e adaptação. Vamos lá, vamos recapitular sobre o que é a seleção natural. Bom, aqui está a seleção natural, vocês estão vendo o título. É a seleção natural que vai causar toda a variabilidade, toda a diversidade de vida que a gente encontra na Terra. É assim que a ciência explica a diversidade de seres vivos no nosso planeta através dos fatos encontrados. Lembrem da APC que eu pedi para vocês fazerem as evidências da evolução, que tem os fósseis. O que os fósseis demonstram? O que os fósseis evidenciam que as espécies mudam? Porque ao longo do tempo, em camadas geológicas específicas, encontram-se espécies anatomicamente semelhantes, no entanto, morfologicamente diferentes. Por exemplo, um dinossauro tem a coluna como a gente tem a coluna, tem os dedos das mãos com carpos, metacarpos, com a anatomia semelhante. Isso não quer dizer que a gente muda os dinossauros, mas a gente encontra uma semelhança muito grande e um ancestral que nós tivemos em comum, que são os cordatos, que possuem coluna vertebral. Tá? Então, são uma série de evidências, como tem evidência química, da genética, temos também a anatomia comparada dos animais que estão aqui vivos. A minha mão com a mão do morcego, os dois são mamíferos que dão leite quando tem um bebê. O morcego dá leite para o seu bebê, enquanto a gente humano também dá leite para o nosso bebê. Existe uma correlação, existe uma ligação entre esses animais e nós. Então, tudo o que faz ter essa diversidade, essas pequenas diferenças ou grandes diferenças, é a seleção natural, um processo que ocorre a todo tempo e está agindo neste exato momento. O que é a seleção natural? São as interferências que tem no meio. Sol, sombra, luz, calor, predador, medo, coragem. Tudo isso, tudo que acontece na natureza, nós podemos falar que é um fator para a seleção natural. Vai depender do contexto. Como assim? Vamos lembrar de novo, então, voltando lá para as girafas. Olha só, lembra que nós tínhamos uma hipótese e uma teoria do Lamarck para explicar o porquê das espécies mudarem. O Lamarck concluiu que as espécies mudam por conta do uso e desuso. Se eu uso muito um membro, se eu uso muito o meu braço, eu uso muito a minha mente, eu vou ficar mais inteligente ou mais forte. E isso vai passar para geração para geração. Meu filho vai ser mais forte, vai ser mais inteligente, quanto mais esforçado. Tanto, e isso foi por terra quando um cientista, então, decidiu fazer um experimento cortando o rabo dos ratos. Cortou várias gerações de rabo de ratos. E nenhuma nascia com o rabo cortado. Isso gerou uma quebra, um conflito, e que levou por terra o uso e desuso do Lamarck, explicando que a gente, ou qualquer outro ser vivo, não transmite sua característica porque ela usou muitas vezes. Não. Isso só foi entendido completamente pouco tempo atrás, assim, questão de anos há 60, 80 anos atrás, em 1920, com a descoberta da genética. E aí descobriu que existem caracteres hereditários. E esses caracteres hereditários, genes que passam de pais para filho, é que transmitem as características genéticas. Só assim
o seu sucessor, ou seja, o sucessor do Lamarck, que foi Darwin, aquele cara barbudo, junto com Wallace, eu também falei nas outras videoaulas, que concluíram que as espécies mudam por conta de um fator externo. Eles acreditavam, melhor dizendo, que através de observações e de fatos, que a natureza tem recursos limitados. E os recursos limitados que vão cortar aqueles que não estão adaptados a esses recursos que estão acabando. Olha só, na natureza, nada, nenhum ser é igual ao outro. Todo mundo tem alguma diferença, nem que seja mínima. E essas diferenças é que são chamadas de variabilidade. Essa variabilidade é causada pela carga genética de cada indivíduo. E essas pequenas diferenças que podem levar com que o indivíduo seja adaptado ou não. Aqui, existem duas variabilidades visíveis e claramente destacadas, que é a altura do pescoço. Olha só, essa variedade possui o pescoço curto e essa variedade possui o pescoço longo. Supõe-se que por algum evento natural, por uma queimada, seja lá o que for, acabou-se as árvores baixas. Logo, as girafas de pescoço curto, ou seja, essa variabilidade, essa variedade que possuía o pescoço curto, não vai conseguir se alimentar. Logo, ela vai morrer. Que a gente observa aqui. Aqui nós temos a girafa de pescoço curto morrendo e a variedade que tinha de pescoço longo sobrevive. O oposto poderia ocorrer, por exemplo, suponha que existiu, por algum motivo, um vulcão entrou em erupção e deixou uma nuvem que pairava exatamente nessa altura. A que tinha pescoço longo e não conseguia ficar com o pescoço abaixado o tempo todo e logo tinha que levantar. E quando levantava, acabava morrendo. Então, só as de pescoço curto sobreviveriam. Isso é seleção natural. É a partir de um fator externo, um fator da natureza, pressionando para a sobrevivência de uma variedade ou outra. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Aqui tem um exemplo mais ilustrando, resumindo tudo o que eu disse. Está vendo a variabilidade aqui está representada pelo tamanho das bolinhas. Mas e aí, o meio, a seleção natural, é representado por esse cano fino. Essa variedade, tamanhos grandes, não sobrevivem. Só vão sobreviver as pequenas. E essas pequenas que sobrevivem, essa variedade que sobrevive, ela não escolheu sobreviver, ela simplesmente nasceu assim. Ela estava adaptada a isso. Ou seja, as espécies não decidem necessariamente se elas vão sobreviver ou vão morrer. Isso tem a ver com sua carga genética e como que ela nasceu. Se ela nasceu de pescoço longo e o ambiente só tinha árvore alta, ela vai sobreviver. Ao contrário da que deu azar e nasceu com a variedade com pescoço curto e não vai sobreviver. E a gente tem que levar em consideração um outro fator muito importante, a reprodução. Uma espécie só sobrevive se ela reproduzir, gerar descendentes, os seus descendentes também serem férteis e reproduzir e aumentar a sua população. Se essa característica que gerou uma variedade diferente não é passada de geração para geração, de nada adianta ela ter sobrevivido. Então a característica ela tem que ser herdável, ou seja, passar de pai para filho. Só para quem não sabe o que é uma característica que é herdável, eu tenho aqui em mim mesmo, um exemplo óbvio. Eu aqui, ó, eu tenho entrada de careca. O meu avô é careca, meu pai é careca, e eu vou ficar careca um dia. Claro, eu posso evitar isso tomando remédio, fazendo implante, mas a minha natureza, a minha carga genética vai me levar e vai estar o tempo inteiro impulsionando com que eu tenha queda de cabelo em determinada idade. E isso é uma característica hereditária, uma característica que passa de pai para filho. E aí, em outros exemplos, com outros animais, poderia ser um pescoço longo, poderia ser um corpo mais robusto, um tamanho pequenininho, que vai passando de pai para filho. Ok? Então, olha só, a natureza vai selecionar esse mais é até redundante. Pode até tirar esse mais aqui, ó. Pronto. Só isso. A natureza seleciona o adaptado. O que estiver adaptado a uma situação diferente, sobreviveu. Ok?
Olha só, isso apareceu na pesquisa de vocês e... Deixa eu tirar isso daqui. Olha só, esses ratos aqui com cores diferentes. As cores diferentes são as variedades. Então, uma variedade clara com uma variedade escura. Obviamente, a águia, o gavião, vai enxergar o claro muito mais facilmente, porque a natureza deste ambiente, a seleção natural, está favorecendo quem? Quem que a seleção natural está favorecendo? Isso daqui, ó, porque o meio é escuro e os camundongos escuros estão escondidos. Já os claros estão muito evidentes. Então, a população dos camundongos claros vai diminuir e eles vão reproduzir em uma taxa menor. Já os camundongos escuros vão ter uma população grande, vão reproduzir mais e a tendência é que mude gradualmente a cor desses camundongos. Okay? Olha só, tá vendo isso aqui? Essa barata usando é só uma chargezinha, né? É uma barata usando um desinfetante. Desinfetante não, como chama? Inseticida. Tá? Fiquem com essa imagem e tentem entender por que eu coloquei isso. Qual que é a correlação? E no próximo vídeo eu vou explicar isso daí. Um abraço e não se esqueçam de, leiam o livro de vocês, tá bom? De novo, todo esse assunto que eu estou falando vai desde a página 104 a 119, tá bom? Leiam, é fundamental que vocês leiam. Só ouvindo, e se não estiver anotando, nem que não vai entender nem vai aprender mesmo, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.